Quinta-feira, 17 de novembro, estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Lembro a todos que no próximo sábado e domingo a Igreja do Calvário estará em festa. Estaremos celebrando o aniversário de emancipação da Igreja do Calvário e do Conjunto Coral Saracali. Pregará no sábado à noite o pastor Ismael Onilo, presidente da AISB. Conjunto de senhoras Getsemane da Assembleia de Deus estará brilhantando o louvor. No domingo estará pregando o pastor Robson e o Conjunto Coral Saracali estará apresentando um belíssimo musical. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Igreja do Calvário, para aqueles que não sabem, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Você é o nosso convidado de honra. Continuemos orando pela situação política e social do país. Vivemos momentos difíceis, cruciantes e de ameaça à nossa democracia, que aliás não é de agora. Desde há muito nós estamos convivendo com esse clima de insegurança, de instabilidade para toda a nação. Por isso, continuemos orando, jejuando para que Deus nos dê uma solução pacífica. Essa deve ser a nossa oração. O Brasil está vivendo os seus momentos mais difíceis da sua história. Fiquemos com o Conjunto Coral Saracali da Igreja do Calvário.
Deus chegou para Satanás e disse: observaste meu servo Jó? Viste meu servo Jó? Não há homem na terra como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, quando Deus faz uma afirmação acerca de um servo dele, com essas qualidades, com essa biografia positiva, é porque é verdade. Jó realmente era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus jamais iria dizer a Satanás que aquele seu servo chamado Jó, se não tivesse essas qualidades, essas virtudes, Deus jamais iria dizer que ele era alguma coisa, menos isso. E Deus chegou e disse: viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E tem mais uma coisa, ele era um homem de oração. Porque todos os dias ele chamava os filhos do mais moço ao mais velho e oferecia lá uma refeição. Mas ele, antes de oferecer essa refeição e convocar seus filhos para ter uma reunião em família, diz lá o texto que ele orava de madrugada pelos seus filhos. Então ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal e de oração. Era um homem realmente que agradava, sua maneira de andar, de viver, agradava a Deus. Eu confesso a vocês que quando eu leio essa biografia de Jó, eu fico com vergonha de mim. Eu fico com vergonha. Meu Deus, como eu estou longe disso aqui. Estou longe disso aqui. E aí, meus irmãos, Satanás disse: tudo bem, o capítulo 1, ele te serve, te obedece porque ele está cercado de bens, mas tira tudo quanto ele tem, vê se ele continua sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal e de oração. Toca! Então Deus disse para ele: pode tirar tudo que ele tem. E tirou os bens, por permissão divina, viu, irmãos? Porque Deus permite, a vontade permissiva de Deus. Tirou os bens, os animais, num só dia, e foi tudo rapidamente. Num só dia, seus filhos estavam numa festa, de repente veio lá um fogo do céu, como um terremoto, todos morreram, e só chegava notícia ruim para Jó. Aí vem no capítulo 2, sim, e Jó então, depois de ter perdido tudo, ele chegou e disse: Deus me deu, Deus tomou, eu nasci nu, vou voltar ao pó da terra nu, não vou levar nada, bendito seja o nome do Senhor, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele era um homem que tinha essa visão, ele era um homem que tinha percepção do que Deus fazia para a glória do seu nome. Então Satanás volta lá, novamente, e Deus provoca Satanás dizendo: tu viste meu servo Jó? Você pediu para que eu permitisse que ele perdesse tudo, e ele perdeu tudo. Satanás provoca Deus e diz: tudo bem, pele por pele, o homem fará tudo para que ele então possa sobreviver ou superar aquilo que ele tenha passado ou perdido. Fere a Jó agora de uma doença e vê se ele vai continuar. E Deus disse: pode ferir, não toque na alma dele. E eu vou mostrar a você que ele vai continuar sendo íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal e um homem de oração. Então Deus mostrou para Satanás que Jó não servia a Deus porque estava cercado de bens. Que ele ia servir a Deus independente dessa circunstância. Com a mão na frente e outra atrás, ele continuaria sendo fiel. E é isso que Deus espera de cada um de nós: fidelidade. Seja qual for a circunstância, seja o que sobrevier sobre a minha vida, sobre a minha família ou sobre a nação. Deus espera que nós sejamos fiéis a Ele, independente das circunstâncias. E aí, meus irmãos, esse homem reto, íntegro e temente a Deus, que se desviava do mal, que era de oração, manteve-se fiel. Fiel. Ao ponto dele ficar cheio de úlceras purulentas,
chagas, tumores malignos. E esse homem haja sofrer, perdeu peso, ficou sem, só tinha o couro e o osso. E esse homem assim mesmo, permaneceu firme. Porém, para provar o quanto esse homem era fiel, Satanás provocou a Jó usando a esposa dele no momento em que ele mais precisava de apoio moral, de apoio espiritual, de sentir-se pelo menos confortado pela sua companheira. Mas essa mulher, que é onde está podemos dizer, o ponto nevrálgico desta mensagem está aqui. Chega para Jó e diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Não valeu a pena. Mas Jó lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto ele não pecou contra o Senhor. Satanás usou a mulher de Jó. Usou como usou a boca de Pedro. Quando Jesus disse de que morte ele ia padecer, ia ser levado até o Calvário, ia ser crucificado. E Satanás disse: não, através de Pedro: não, Senhor, não vai te acontecer nada. Não, Senhor, não pense isso. O que é que Jesus respondeu? Para trás de mim, Satanás. O diabo estava falando pela boca de Pedro, como Satanás estava falando pela boca dessa esposa de Jó. Amaldiçoa esse Deus, não vale a pena não, rapaz. Está perdendo teu tempo. Amaldiçoa esse Deus e morre. Você perdeu muito tempo na sua vida. Mas Jó lhe respondeu: falas como uma louca ou como uma doida. Meus irmãos, a gente precisa de discernir quando Deus tem um propósito na vida da gente, para a gente sofrer, para a gente padecer, para a gente ser perseguido, por causa do nome dele sermos até ameaçados de sermos presos, torturados ou mortos. Você entendeu o que é que eu estou dizendo? Eu preciso de dar provas da minha fidelidade, da minha confiança nesse Deus. Jó estava dizendo para a sua mulher, em outras palavras, daí o título dessa mensagem: eu não posso desistir desse Deus. Eu não posso desistir desse Deus. Quando ele disse nessas palavras: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Lá em Deuteronômio capítulo 40, isto é, no capítulo, um dos capítulos de Deuteronômio, nós encontramos o Senhor dizendo: vede agora, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Isaías 43, 13, o profeta diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E aí eu quero ler para vocês uma pastoral que eu escrevi nas redes sociais da nossa igreja, e muita gente não leu, porque nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem celular. Mas isso aqui traduz isso que eu acabei de ler para vocês em Isaías capítulo 43. Agindo eu, quem impedirá? Preste atenção. Examinando as Escrituras, e desde o início da criação, encontramos Deus agindo soberanamente na história do homem. Nunca houve, em momento algum, ausência de Deus agindo soberanamente. Não será possível destacarmos todos os acontecimentos que comprovam a intervenção divina,
mas abordaremos alguns fatos inusitados, os quais nos dão a impressão de que o Senhor perdeu o controle da situação. Certos momentos, no que eu vou continuar lendo para vocês, a gente tem uma sensação que Deus perdeu o controle. Nós estamos perdidos. É uma sensação, é uma falsa sensação que nós não podemos alimentar, porque ela não provém de Deus. Na realidade, o que Deus está querendo nos mostrar é que Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Digam comigo, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele sabe a hora de agir, o momento que Ele pode realmente fazer com que o seu poder seja manifesto, como veremos agora. Na realidade, Ele despertou no coração do seu povo uma expectativa de dependerem somente dEle. Jó, nessa circunstância, estava nas mãos de Deus. Na pior das circunstâncias, na pior situação que um ser humano poderia se encontrar, Deus havia permitido e Jó não tinha perdido a esperança. Ele não tinha perdido a confiança, ele não tinha perdido a dependência de Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nasci nu e vou voltar nu ao pó da terra. Na realidade, portanto, ele despertou no coração do seu povo uma expectativa de dependerem somente dEle. Pois é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos sara, é o Senhor que nos abençoa, não importam as circunstâncias. Portanto, vejamos alguns desses episódios. O primeiro deles, quem não lembra que Deus endureceu o coração de Faraó? Deus endureceu o coração de Faraó para que a glória dele fosse manifesta. Nem Moisés entendeu isso no começo. Nem Moisés entendeu. Foi uma vez, foi duas vezes, foi não sei quantas vezes. E Deus endurecendo o coração de Faraó. Porque Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus era que ele fosse glorificado no endurecimento no coração de Faraó, para não permitir o povo sair para a terra prometida. Está lá em Êxodo capítulo 9, versos 12, 16, 35, capítulo 14, versículo 4. Quem não lembra que José fora humilhado e vendido como escravo por seus irmãos, para mais tarde tornar-se governador do Egito e abençoar os irmãos e a Jacó, seu pai, ao ponto dos seus irmãos que o haviam vendido como escravo, simularam a morte do rapaz. E José foi lá para o Egito, estava lá, e Deus abençoou, de tal maneira que José prosperou, e veio a ser governador, e no momento de seca, de crise, em que estava a fome tomando conta de toda aquela região, os seus irmãos vão até José, sem saberem que era José, de que se tratava do seu próprio irmão, pedir pão para matar a fome. E Deus, quando José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas não se deu a conhecer. Não se deu a conhecer. Sabedoria de Deus. E lá depois de muito, ele procurar saber se seu pai estava vivo. E depois de muita expectativa por parte dos seus irmãos, ficou um, foi o outro, depois, olha, traga o meu irmão, o mais novo ainda está vivo, traga ele, eu quero, só vai sair daqui quando você trouxerem, senão não vai deixar o mais novo lá com ele. E depois de ter feito todo esse plano que José certamente foi inspirado por Deus para fazer tudo aquilo, vem o seu pai, depois que ele se dá a conhecer, e seus irmãos ficaram temendo que José agora fosse descontar. E José simplesmente disse: olha, vocês precisam de entender que Deus estava em tudo aquilo que toda aquela trama de vocês terem me vendido como escravo, Deus estava naquilo ali tudinho. Porque hoje eu estou aqui, sou governador do Egito, e hoje eu estou aqui para abençoar vocês.
Como Deus trabalha, como o trabalhar de Deus é belo, não é? O livro de Esther, meus irmãos, é um outro exemplo. O povo de Israel estava decretado a deixar de existir. Inclusive é o único livro na Bíblia onde não há o nome de Deus. No livro de Esther não tem o nome Deus. Porém é o livro onde há a maior evidência do poder de Deus na vida do seu povo. Ao ponto de livrar de que Israel fosse destruído, Israel fosse aniquilado, Israel fosse dizimada através da rainha Esther. Está lá no livro de Esther, capítulo 4, versos 13 a 17. Lembramos ainda a história que é do pequeno Davi. Pelo tamanho, a desvantagem, sem arma, sem equipamento nenhum, sem indumentária nenhuma. O gigante, o filisteu Golias, todo aparamentado dos pés à cabeça, enfrentar um guri, uma criança. E ainda mais debochando disso, tu vem a mim como se eu fosse um cão com paus e pedras. E Davi simplesmente disse: olha, eu estou vindo contra você em nome do Deus de Israel a quem tu tens afrontado. E com uma pedra e uma funda, simplesmente, Davi prevaleceu contra o gigante Golias. Deus, meus irmãos, Ele é glorificado pelos pequenos, pelos humildes. Aliás, Paulo escrevendo aos Coríntios nos diz isso. Deus escolheu as coisas fracas, as desprezíveis, as que não são, para envergonhar e confundir as que são. Deus escolheu as coisas loucas e as desprezíveis e aquelas que não são, para confundir as que são. As desvantagens foram desproporcionais, mas não somente pelo tamanho, isto é, o tamanho físico de Davi, mas também em matéria de armadura. Entretanto, todos sabemos quem prevaleceu, conforme está lá em 1 Samuel 17, versos 41 a 50. Finalmente, deixamos por último exemplo a história do profeta Abacuque. Deus levantou os caldeus para disciplinar e para corrigir o povo de Israel. E Abacuque ficou alarmado: Senhor, como é que uma nação ímpia, de homens ímpios, vem prevalecer contra esse povo, esse povo que se chama pelo teu nome? Deus, isso não pode acontecer. Depois que Deus revelou ao profeta Abacuque que Deus estava naquele negócio, ele então compreendeu perfeitamente, porque Deus dissera para eles: olha, eu estou levantando os caldeus para disciplinar o meu povo, mas depois que ele fizer o dever de casa, eu vou ter um ajuste de contas com eles. Eles vão ser repreendidos por mim. A princípio o profeta não aceitou aquela adversidade. Era uma situação inconcebível. Mas depois que o Senhor lhe mostrou que tudo que estava acontecendo era por permissão divina, ele então afirmou: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Irmãos, o espaço não permite a gente ir mais além disso, mas eu lembro ainda o próprio Jó. Jó estava na pior situação que vocês podem pensar, mas Deus estava com ele. Como Deus estava com José quando ele estava preso por calúnia da mulher de Potifar. Como Deus estava com Davi diante de todo aquele desafio, sofrendo todas as desvantagens que vocês possam imaginar, mas Deus estava com ele. Deus estava, meus irmãos, com Sadraque, Mesaque e Abidênego. Alguém já disse que Deus não livrou Sadraque e Abidênego de ser lançado dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, mas Deus deu o livramento dentro da fornalha. Alguém já disse que Deus não livrou Daniel de ser lançado dentro de uma cova cheia de leões famintos, mas Deus livrou dentro da cova daqueles leões. O impacto da conversão de Saulo de Tarso, conforme vemos lá em Atos capítulo 9, versos 10 a 19, foi tão grande, que quando Deus falou a Ananias que ele fosse até onde Paulo estava para falar-lhes de Jesus, ou falar-lhes da sua palavra, ele disse: Senhor, esse homem é um terrorista, esse homem é temido por tudo e por todos, porque ele tem carta para prender os cristãos, e alguns deles até para serem mortos.
A exemplo de Estevão, que foi morto por apedrejamento por esse homem. Esse homem é um terrorista, Senhor. Quem estava argumentando com Deus? Ananias. E Deus então fala através de Ananias que ele não temesse, mas que ele fosse, porque Deus tinha mudado o coração daquele jovem chamado Saulo e mostraria o quanto importava sofrer por causa do seu nome. Agradecemos a todos que estiveram conosco e esperamos nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Mas nos instantes finais do nosso programa, eu devo lembrar a todos que a Igreja do Calvário estará em festa. Estaremos celebrando o 51º aniversário de emancipação eclesiástica da Igreja do Calvário e do Conjunto Coral Saracale. Pregará no sábado o pastor Ismael Onilo, presidente da AISB. E estará também abrilhantando louvor um grupo de senhoras Getsemane da Assembleia de Deus. No domingo à noite pregará o pastor Robson e um musical interpretado pelo Conjunto Coral Saracale, que estará celebrando mais um aniversário. Você está cordialmente convidado com sua respectiva família. Desejamos a todos um bom dia, que todos fiquem com Deus. E nesses instantes finais, deleite-se com esta belíssima música interpretada pelo Conjunto Coral Saracale, que estará celebrando mais um aniversário no próximo domingo. Até amanhã. Sim.